Oi, tudo bom? Parabéns. Não. É, da onde? Tá, Arthur, duas questões. Uma, quando você tratou do Pasqualini. O Pasqualini, eu queria só colocar dois pontos que eu acho que é interessante para a gente trazer até para o momento atual da correlação de força política e da necessidade do partido se apresentar como uma alternativa para a sociedade. O Pasqualini, sem dúvida nenhuma, é o grande teórico do trabalhismo. É um dos mais expressivos, intelectuais e tal, que conseguiu pontuar as nossas bandeiras. Porém, o Pasqualini tem uma pré-história na vida política que, de certa forma, ele, quando foi vereador em Porto Alegre, quando ele tinha uma participação um pouco de um partido de centro lá no Rio Grande do Sul, ele teve um papel muito pesado na contra-revolução de 32. Ele, quando surgiu a tentativa de golpe em 32, puxado pela oligarquia paulista, o Pasqualini ele teve, lá no Estado, uma ação muito ativa, mais por uma briga regional do que por uma contradição com o governo Getúlio. Mas ele entrou naquela onda lá da democracia, da Constituição, da necessidade de derrubar a ditadura, que estava virando tudo aquele negócio. Ele conseguiu, na época, inclusive com a ajuda dos aliados do Getúlio no Estado, de não ser fuzilado, porque o governador Flores da Cunha queria meter chumbo nele, porque, pelo que ele tinha feito no Levante, de apoiar o retorno da oligarquia paulista, fez com que ele tivesse que se afastar da vida pública e voltar posteriormente dentro naquela tentativa frustrada de ele construir o partido UBS, ele se alia ao PTB e começa essa aliança, esse trabalho. Eu acho que isso mostra que, às vezes, a trajetória política de determinadas figuras públicas, elas podem, em determinado momento, sofrer ou ter uma curva de 180 graus, de 90 graus, enfim, e trazê-los para o campo nosso e se tornar, inclusive, um ator fundamental no processo de construção. Eu acho que isso é algo que é importante a gente trazer para o momento político que a gente está vivendo. A outra questão, dentro do conceito que você apresentou, da ponderação do Pasqualini, e isso é importante para nós termos, do ponto de vista do entendimento dos polos em que a gente está vivendo. Naquela época, você tinha já uma polarização muito aguda entre a proposta externa da União Soviética, do comunismo da União Soviética, e do imperialismo que inicialmente era inglês e posteriormente passou a ter um papel preponderante dos Estados Unidos. E nesse contexto dos extremos, o PTB, o trabalhismo, já com a teorização do Pasqualini, do Getúlio, Oswaldo Aranha, e todos os nossos principais intelectuais, buscam a construção de uma alternativa efetivamente nacional e que fosse um meio termo entre o de lá e entre o de cá, e que trouxesse a essência de um socialismo e de uma construção de um projeto nacional de desenvolvimento que passou a ser construído pelo PTB, pelo Getúlio e tal, em todo esse conceito. Vindo mais para frente, nós, mais recentemente, com a queda da União Soviética, a gente, no Brasil, passa a ter a redemocratização, e nesse conceito, a União Soviética está em declive, ou seja, o terror do comunismo passa a ser demonizado e também já não tem mais uma influência, um poder econômico e uma possibilidade política de influenciar na base nacional. O trabalhismo nosso, o PTB pós-ditadura, está praticamente dizimado, como você falou, e você, dentro desse polo, constrói uma alternativa imperialista, que está
baseado nas propostas liberais, do entreguismo, de toda aquela elite militar, elite entreguista que derrubou Getúlio em 54, que sempre se afrontou Getúlio, que deu o golpe em 64, que se manteve no poder, e você, de repente, constrói uma alternativa para substituir o fantasma do comunismo, que é, nós sabemos o nome do partido e tal. E aí o PDT surge nesse processo e a gente continua tentando a construção de um projeto nacional autêntico, projeto que defenda a emancipação econômica do Brasil, né? E vem aquele discurso do Getúlio lá e tal. Então, eu queria que você traçasse isso. Qual o papel do PT na substituição desse fantasma comunista e qual a influência dele na destruição ou na dificuldade do trabalhismo assumir esse caminho da construção de um projeto nacional. Desafio, hein? Desafio da noite. Pô, é a pergunta de 1 milhão, Zoro. Bom, ó, se a gente for pensar, então, o PT como substituto desse fantasma do comunismo, né? Essencialmente o PT, na verdade, ele vai se consolidar muito em cima da crítica do socialismo real nos anos 80, né? Misturado assim com, na verdade, um caldo meio maluco de ideologias importadas que viram um acolcho de retalhos ali nos anos 80 para os anos 90, né? E engraçado, porque uma vez no poder, o PT fez uma espécie de autocrítica, vamos dizer assim, né? E passou a importar, na verdade, o modelo social-democrático europeu, que uma vez aplicado no Brasil, na verdade, se traduziu em um gigantesco governo neoliberal, né? Com toques, digamos assim, da questão social, ali num redistributivismo que não exatamente mirava a questão central da nossa dependência financeirizada, né? Manteve o tal do tripé macroeconômico, como o Ciro Gomes fala muito bem, né? Desindustrializou ainda mais o Brasil e, como pegou ali, surfou na onda do super ciclo de commodities, conseguiu ter um crescimento. Agora, na medida em que o capitalismo financeirizado começou a atravessar crises cada vez mais profundas, mesmo esse projeto extremamente hesitante, digamos assim, do PT, as elites cada vez mais irracionais se viram na contingência de derrubar esse governo que essencialmente tocava o seu projeto. É uma coisa completamente insana. E daí ele se traduz, na real, ele vira um fantasma, ele ocupa o lugar que o comunismo ocupava durante a Guerra Fria. Então, essa polarização que a gente vê hoje em dia, na verdade, é uma falsa polarização, porque o Haddad queria colocar... os dois servem o mesmo senhor, no limite, ainda que, digamos, em tons diferentes expressões da mesma coisa, né? E o Haddad queria colocar o Marcos Lisboa, por exemplo, se não me engano, no Ministério da Fazenda, né? Quer dizer, ele colocou no programa dele a independência do Banco Central, que, lembremos, foi uma das primeiras coisas que a ditadura militar fez lá em 65, né? Quer dizer, ele ia tocar praticamente a gestão do capitalismo financeirizado, né? Então, essa irracionalidade da ação das elites é típica, na verdade, desses momentos de crise, em que a falsa consciência ela não consegue mais responder ao que está acontecendo. Então, ele funciona, digamos assim, como se não conseguisse passar a marcha. O carro está quebrado, tá ligado? Então, acho que é isso. Essa seria a minha resposta. O Henrique Meirelles, né? Chama o Meirelles, né? Então, o Meirelles é partilhado, vamos dizer assim, por essa esquerda, né? E pela direita também, né? É o mesmo projeto. O coração do negócio é o mesmo. O PT é engraçado, porque a teoria petista, que é muito baseada no Francisco Verfort, ela é... Quer falar? Não? É muito baseada no Francisco Verfort, né? Ela tem a tese de que, na verdade, o sindicalismo varguista era o roubo da fala da classe trabalhadora. Agora, quem de fato rouba a fala da classe trabalhadora, na real, é a CUT, no meio da sua Constituição, entendeu? Que acaba com o sindicalismo combativo, né? E abdica completamente de um projeto nacional em prol, na verdade, de projetos de pequenas categorias, que, diga-se de passagem, citando Lenin, já para ter a bênção,
são a aristocracia operária, né? Quer dizer, eram categorias, digamos assim, inseridas nos melhores lugares da cadeia produtiva nacional, automobilística, indústria química, bancário, etc. Né? Quer dizer, então não tem projeto nacional nenhum, não visa nenhuma totalidade.